Fala pessoal, aqui é o Gabriel e eu estou aqui mais uma vez para a gente fazer uma reflexão. Pessoal, ontem eu acabei deixando vocês na mão, eu não fiz o vídeo, na realidade eu até fiz o vídeo, mas eu decidi não postar porque não estava fluindo tão bem, não estava indo do jeito que eu queria oferecer para vocês. E eu consegui entender o porquê. Foi porque eu precisava mastigar mais essa reflexão, precisava sentir mais essa reflexão para passar para você assim com tanta energia. Eu queria que você ficasse até o final para que você possa entender algumas coisas que acontecem na sua vida que você não sabe o porquê. Eu vou contar para vocês a história de José do Egito. Eu estava ouvindo essa história e viajei, eu fiz algumas viagens e comecei a entender um pouco o que aquele jovem passou. Aquele jovem, ele era um sonhador, ele tinha muitos sonhos e todos os sonhos que ele tinha, ele contava para os seus irmãos, contava para os seus pais, e aquilo ali deixava seus irmãos frustrados, deixava seus irmãos irados, porque num dos sonhos de José, ele via a lua e o céu e 11 estrelas se prostrando diante dele. Aquilo ele simbolizava seu pai, sua mãe e os seus irmãos. E os seus irmãos se incomodaram com aquilo a tal ponto que decidiram até matar ele. Eles fizeram uma reunião, vamos matar ele. Só que um dos irmãos falou, não vamos matar ele não, vamos fazer algo diferente. E de repente estava passando uma comitiva e aí eles acabaram vendendo seu irmão como escravo para aquela comitiva e José foi parar no Egito. E o engraçado é que José, ele entra no Egito como escravo. Ele era um escravo que entra no Egito e passando-se algum tempo, assim, José passa por diversas fases horríveis da sua vida. Ele passa por tentação, ele foi preso, mas só que ele entra como escravo e ele se torna o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa do mundo. Você tem noção do que é isso, gente? É incrível isso. E eu refletindo sobre isso, eu comecei a analisar que José, ele entendeu uma coisa, que tem coisas que não estava sob o controle dele. Ele chega para oferecer carinho para os seus irmãos, ele pergunta para um homem, o homem fala, eles foram para lá. E quando eles chegam lá, os seus irmãos batem nele e vendem ele como escravo. Isso estava no controle dele? Não estava. Ele podia fazer alguma coisa? Ele não podia. Ele não tinha opção de fazer nada. E talvez está acontecendo coisas semelhantes na sua vida. Talvez você está passando por uma situação ou já passou na sua infância alguma coisa que não estava sob o seu controle, não está sob o seu controle. E o que você fez? O que você fez? Você ficou reclamando, ficou lembrando da pessoa que te causou isso, da situação que te causou isso e usou aquilo ali como algo que toda vez que você pensasse nessas pessoas, pensasse nessa situação, aquilo te trouxesse uma angústia? Ou você passou a viver o presente, viver aquilo ali e entender lá na frente o propósito daquilo ali? Porque o que aconteceu? E depois de tudo isso, veio uma fome sobre onde os irmãos de José moravam. E José, sendo o segundo homem mais poderoso da nação, que era o Egito na época, o que eles fizeram? Eles tiveram que ir até José. E chegando lá, eles não conheceram José, mas José conheceu seus irmãos. E assim, é uma história bem bacana, bem bonita, que José, ele faz com que prendem o seu irmão mais novo e eles vão lá, rasgam a blusa, a roupa, porque naquela época era o costume, pedindo perdão. E o que aconteceu? Aí José não resiste e acaba falando para os seus irmãos quem ele era e tudo que ele tinha passado. E quando ele fala para os seus irmãos o que ele fez, o que aconteceu, ele não chegou para os seus irmãos e falou assim, ó, vocês fizeram isso comigo, vocês foram injustos, eu sofri tanto por causa disso, não. Sabe o que ele fez? Ele entendeu, ele virou para os seus irmãos, eu achei isso lindo, eu achei isso incrível. Ele virou para os seus irmãos e falou assim, ó, o que vocês fizeram foi para que vocês pudessem salvar a nossa família. E
talvez, se você enxergar com esse olhar, se você enxergar que a situação que você se encontra hoje, o que você passou, foi para ter um propósito maior, um propósito poderoso, um propósito de te tornar grande, um propósito de te tornar uma pessoa conhecida, um propósito de transformar vidas, um propósito de montar um império. Se você, em vez de você ficar se queixando por tudo que fizeram com você, em vez de você ficar se frustrando pelas injustiças, porque os irmãos dele fizeram injustiça, mas ele não podia fazer nada. E talvez tudo que aconteceu você também não pôde fazer nada. E você não pode fazer nada agora. Mas eu queria convidar você a enxergar lá na frente o propósito a qual tudo isso aconteceu. E você vai ver que a vida vai fazer muito sentido para você. Você vai entender que a culpa, aquilo que as pessoas fizeram, foi para te tornar mais forte, foi para te tornar mais poderoso, poderosa, foi para te tornar quem você é. Só que se durante toda a sua vida você sempre se queixou de tudo que fizeram com você, de toda a tristeza, de tudo isso, se você olhou só para o lado negativo, talvez a sua vida não esteja do jeito que você queira, você não esteja feliz. Mas só que hoje eu queria convidar, eu não sei se você está passando ou se você passou, mas para você reescrever essa história, entender o verdadeiro propósito, entender o verdadeiro significado. O que fizeram foi para te tornar mais forte, foi para te tornar mais poderoso, mais poderosa. Você só tem que entender isso. Não culpe as pessoas, não guarde mágoa, não guarde esse sentimento, não guarde essa tristeza. Olhe para o lado positivo, olhe para frente, olha lá, ó. Olha o que você pode fazer, olha o que você pode ser, olha a vida que você pode oferecer para os seus filhos, para as pessoas que estão do seu lado. Talvez tudo isso foi para que você fosse grande, porque você tem a capacidade de ser grande. E se você não passasse por tudo isso, ou se você não estivesse passando por tudo isso, lá na frente a sua vida não ia ter um sentido poderoso, a qual eu tenho certeza que está preparado para você. Mas o que você precisa fazer? O que eu tenho que fazer? Talvez você está se perguntando, eu não sei o que fazer. O que você precisa fazer é parar de se olhar como vítima, de se olhar como um coitadinho, como uma coitadinha. Você tem que olhar para você como uma pessoa poderosa, que isso tudo que aconteceu te deixou feridas, e essas feridas, elas já se sararam, e agora são somente as cicatrizes. Você pode olhar para essa cicatriz e ver, usar isso aí como uma alavanca, como algo que te impulsione para o seu propósito, para aquilo que você tanto deseja. Ou se você não sabe ainda o que você deseja, para que você comece a fixar, entender o seu propósito, começa a se perguntar, começa a se questionar, em vez de você perguntar, o porquê que aconteceu isso comigo, por que a vida foi injusta comigo, por quê, pergunta pra quê, pergunta pra quê, aí a vida vai fazer mais sentido pra você. Pra quê? Eu tenho um filho autista, no começo eu me vitimizava, eu falava, por que acontece isso comigo? Só que hoje eu entendi o pra quê. Foi pra mim me tornar um pai. O meu filho é uma bênção na minha vida e eu posso ajudar outras pessoas. Eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas. Talvez se eu não tivesse passado, talvez se eu não tivesse sentido essa dor naquela época, hoje eu não seria quem eu sou. E as cicatrizes que eu olho hoje e vejo algumas coisas ruins que aconteceram devido a isso, eu olho para isso e me sinto mais forte, eu me sinto mais capacitado. Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei de uma coisa. Pergunte para você mesmo o que você tem que fazer. E a resposta, ela vai vir, porque a resposta está dentro de você. Um beijo no seu coração, foi ótimo essa reflexão. Eu espero que você goste. Se você gostou, compartilha, envia para outras pessoas. Envia para outras pessoas que estão passando por essa mesma situação, tá bom? Então, até amanhã.